Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver as notícias mais importantes de hoje. Olha o passarinho. Pardais eletrônicos voltam a multar motoristas em Maceió. Prevenção bem-vinda. Braskem realiza mais um simulado de acidente. Não pode parar. Ações do Outubro Rosa contra o câncer de mama continuam em Alagoas. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 4 de novembro. A comunidade do Pontal da Barra parou mais uma vez na manhã desta quarta-feira para acompanhar um simulado de evasão realizado pela Braskem. Quem traz os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. E como parte deste ciclo de capacitação da comunidade, a Braskem está realizando um trabalho de orientação para o pessoal do Pontal da Barra. Hoje foi a vez do pessoal do Pontal, que é o terceiro, por exemplo, neste ciclo de orientação para as pessoas que acabam residindo, tendo uma vida normal próximo à Braskem. Em situações, claro, nessa simulação, situações reais, numa condição de vazamento de cloro. Alguns órgãos participaram dessa ação, como a SMTT, mas quem vai falar melhor desse trabalho que a Braskem realiza, um trabalho de conscientização e de informação para a população aqui na parte baixa de Maceió, é a Régia Mello, ela que faz parte da área de relações institucionais da Braskem e explica mais um trabalho importante para a comunidade que a Braskem está realizando na manhã desta quarta-feira. Régia. Exato, como você comentou, né, a gente trabalha em cima de um planejamento anual e esse planejamento ele prevê a realização de 3 exercícios. Esse ano, em maio, a gente realizou um simulado rodoviário com a comunidade da Rua da Palha. No início de outubro, agora, a gente fez um simulado também com o mesmo cenário de vazamento de cloro na comunidade do Trapiche e encerrando o ciclo de 2015, a gente está trabalhando com um público específico, que é o que a gente chama de simulado setorial, que são as crianças e os adolescentes, que são os estudantes da Escola Silvestre Péricles e os pequenininhos da creche, Mestre Isaldino. Então, a gente tem coordenadores que são trabalhados, né, durante o ano, coordenadores mirins de evasão, que a gente chama. Então, a gente trabalha com esse público também para orientá-los, para fazer o reconhecimento de rota de fuga e para saber como proceder numa necessidade de ter que sair da escola ou da creche, por exemplo. E as crianças, eu acredito que levam para casa um aprendizado de como se comportar sem precisar, numa hora como essa, na hora do corre-corre, de auxílio de adultos, que eu acredito que essa é a principal meta da Braskem também, Régia. Exatamente, a gente trabalha com todo esse público, né? Então, eles são orientados a agir com segurança, a sair de forma ordenada, de todo mundo checar e prestar atenção se ficou algum coleguinha na sala. Então, esses conceitos, eles servem para qualquer tipo de situação, né? Explica como foi que funcionou o simulado hoje, essa terceira etapa. Hoje a gente trabalhou com um público específico da Escola Silvestre Péricles, que eu já comentei com vocês, e com da creche também. Então, todos os colaboradores que trabalham na escola e na creche, eles também participaram apoiando como coordenador de evasão. A gente tem alguns coordenadores adultos nos bairros, né? A gente tem cerca de 60 coordenadores adultos e tem esses coordenadores jovens também. Então, a gente usou um teste semanal que a gente faz no nosso sistema de alarme, que é um sistema que se comunica simultaneamente com a comunidade. Em caso de necessidade, a gente tem como falar com eles imediatamente. Então, a gente aproveitou esse teste que a gente faz toda quarta-feira, simulou uma necessidade de saída deles da escola, o teste aconteceu às 10 horas da manhã, e aí ao ouvir o toque da sirene, eles saíram ordenadamente e vieram para o ponto de encontro, que no caso do Pontal da Barra é aqui na quadra poliesportiva. Obrigado a Régia Mello, ela que é da área de relações institucionais da Braskem, trazendo informações importantes. A Braskem nesta prestação de serviços para a comunidade, não só aqui do Pontal da Barra, mas do Trapiche e outras comunidades que fazem parte da região, nesse trabalho que pode ser bastante útil em situações reais. Caso aconteça um vazamento de cloro, a população também precisa estar bem preparada antes mesmo da chegada das autoridades. Aqui direto do Pontal, com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET.
Muito obrigado, Viderlan Araújo, meu grande amigo aí fazendo mais uma reportagem. Gente, outubro terminou, mas as campanhas de incentivo para a realização da mamografia continuam. Em Alagoas existem 62 mamógrafos, que é o aparelho que faz esse tipo de exame. Uma média melhor que de outros lugares, considerando que nós somos aí o segundo menor estado do país. Mas as mulheres ainda têm medo e, em certos casos, até um tabu. Mas o que a gente sabe é que não dá para deixar a saúde de lado. E o repórter Fernando Palmeira conversou com o médico, o Dr. João Aderbal, sobre essa condição da mamografia, que o Outubro Rosa não pode ser só em outubro, não. Tem que ser mesmo o ano todo. Vamos acompanhar a reportagem. Outubro Rosa, todos sabemos, lembrando a mulher o problema do índice de câncer de mama, o autotoque e os exames também que são feitos por especialistas, o mamógrafo. Novembro Azul, lembrando também que o homem deve se prevenir contra o câncer, tanto de mama, próstata e até diabetes. Mas vamos saber aqui, ainda no Outubro Rosa, sobre o número de mamógrafos em Alagoas, se são suficientes para fazer exame nesse grande contingente de mulher que se previne. Estou aqui ao lado de um dos grandes especialistas, o médico João Aderbal, e ele nos fala sobre os índices de câncer de mama e como está a estrutura em Alagoas, tecnologicamente falando, para atender a grande demanda das mulheres. Nós temos no mundo já marcado para esse ano 1.700.000 casos, com cerca de 600.000 óbitos. No Brasil, cerca de 57.000. Em Alagoas, em torno de 480 casos ao ano. O Alagoas, ainda em termos proporcionais, ela tem índices baixos em relação ao Brasil. Nós temos quase 30 e poucos casos para cada 100.000 mulheres. No Brasil, é acima de 50. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos é acima de 100 para cada 100.000. Mas isso tem que se frisar que nossa população ainda é uma população jovem, é uma população ainda que tem uma expectativa de vida em torno de 65, semelhante à África ou Haiti. O número de tomógrafos aqui em Alagoas para o câncer de mama, como é que a gente pode dizer 62 mamógrafos para atender essa demanda? O número é razoavelmente bom ou estamos muito carentes? É mais que suficiente. Nós temos mamógrafos para atender a população-alvo. O que se tem é uma má distribuição por todo o estado e também um fluxograma inadequado para que a mulher tenha acesso a esses mamógrafos. Via SUS e clínicas particulares, como é que a gente pode falar da distribuição desses equipamentos? A Via SUS é o que nos interessa, porque 90% da nossa população é carente e precisa do SUS. Os pacientes de convênio conseguem fazê-lo muito brevemente, mas o nosso paciente do SUS, ele ainda tem um delay entre o exame e a feitura da mamografia. Independentemente do autoexame, da mulher tocar os seus seios, para provavelmente localizar algum nódulo que pode ser benéfico ou tendo necessidade do tratamento, como são esses mitos criados? O aparelho aperta o seio, dói. Como é que se pode desmistificar tudo isso e orientar melhor a mulher? O exame é um pouco desconfortável, não vamos dizer que não é, mas o ganho de fazê-lo é insubstituível. E a mulher não está fazendo a todo instante, ela faz uma vez por ano ou a cada 2 anos. Então, fazer o exame é importante porque você vai pegar uma lesão muito pequena com cerca de 90% de cura. Muitas pessoas, as mulheres, têm reclamado da falta de acesso, principalmente no interior, para esse exame. Como é essa realidade? É uma realidade. Nós temos municípios que são distantes dos mamógrafos. No sertão, a gente tem a cidade de Elmiro e Santana de Ipanema, e as outras cidades não os possuem. Mas é preciso que se frise que nós temos que fazer por micro-regiões. Não adianta concentrar a população mamógrafo em Pindoba, em fazer populações tão diminutas que esse aparelho vai ficar ocioso. Então, se você, daquela de Pindoba, ela vai a Viçosa. Se você tem uma população como é o nosso Traipu, ele vai a Arapiraca, né? Os pacientes que ficam em torno de Delmiro Gouveia, que hoje é uma grande cidade, em torno de 50, 60 mil habitantes, aquela redondeza, Água Branca, Piranhas, pode muito bem fazer o exame
nessa cidade polo. Um especialista aqui, esse exemplo que a gente traz, analisando tudo isso e essa mensagem é importante. O Outubro é Rosa e é para a mulher se conscientizar para cuidar bem da saúde, principalmente da saúde dos seus seios e prevenir o câncer de mama. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando Palmeira. Nós ouvimos aí, gente, 90% de índice de cura quando o câncer é detectado no início. Acho que esse número é autoexplicativo, tem que fazer e, felizmente, uma boa notícia, porque sempre que a gente está aqui, a gente acaba criticando a estrutura de saúde, principalmente quando o assunto é o SUS. Nesse caso, não, 62 mamógrafos, pelo que disse o especialista aí, atende perfeitamente a população feminina do estado de Alagoas. Então, não tem motivo nenhum para não fazer. É incômodo, mas tem que fazer, porque nós vimos, é a garantia de saúde. 90% é um índice realmente muito alto e extremamente benéfico aí quando o câncer é detectado logo no início. Gente, agora eu vou para o intervalo e na volta eu vou fazer uma entrevista com o professor Ranulfo Paranhos, cientista político, e a gente vai falar aqui sobre cargos comissionados. Você não pode perder, é muito interessante, daqui a pouquinho no Verdade e Informação. Não saia daí, até já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Dia 11 de novembro, no auditório da ESMAL, no bairro do Farol, às 19 horas. Contatos 993317650 ou 996719742. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Participem! Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Crimes ambientais. Quando você denuncia, fica mais fácil de a gente ver. Baixe o novo aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá.
voltamos com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. O endereço é facinho, gazetaweb.com. Você abre lá, clica em TV Mar. Então, como eu digo sempre, se você não está perto do canal 25 da NET, não tem problema, acompanhe o Verdade e Informação pela internet. Gente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicou o estudo a respeito dos cargos comissionados no Brasil e constatou que a quantidade de cargos no país tem aumentado. Sobre isso eu vou conversar com o nosso querido amigo, o professor Ranulfo Paranhos, que é cientista social. Professor, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu começo lhe perguntando o seguinte: os dados mostram que só o governo federal tem 23 mil cargos comissionados. É um número elevado? Esse número é um número muito grande, né? Se você considerar modelos democráticos, máquina pública, estrutura pública, o Brasil tem um número muito grande. Esse número de 23 mil, ele cresceu nos últimos 10, 12 anos. A comparação entre o governo Fernando Henrique, o governo Lula e Dilma, o crescimento é acima dos 10%. É um número muito elevado. Se você pensar na máquina pública, a nossa máquina ainda é muito inchada, tem muito cargo. Sobretudo, muito cargo, mas sobretudo cargo comissionado, ou seja, aquele cargo que não é concursado. Agora, o que indica esse crescimento na sua avaliação? 23 mil só no governo federal? Aí há uma necessidade muito grande, né? O que a imprensa, os especialistas da área têm apontado é que boa parte desses cargos é para atender a interesses do próprio partido, ou seja, da própria máquina partidária da base do governo. Então, boa parte desses cargos comissionados são de pessoas, são de profissionais ligados ao próprio Partido dos Trabalhadores. Há uma possibilidade muito grande disso ter acontecido, além do PT, mais cargos ligados ao PMDB, entre outros partidos. A base de apoio, né, professor? A base de apoio do governo. Pelos dados, são 45% desse total aí, 45% são realmente do PT. É porque essa é uma forma que o governo encontra de dar sustentação econômica à sua base política, partidária. Ou seja, como é que eu vou manter um partido político nacional? Como é que eu consigo mantê-lo em todos os estados? Como é que eu consigo dar emprego a essas pessoas sem ferir lei? Né? Ou seja, ou sem pegar o dinheiro, tirar da boca do caixa e repassar para o funcionário, e repassar para um militante político. Eu tenho que dar um cargo a ele. Então, eu crio na máquina pública cargos comissionados, convido esses indivíduos. Ora, isso não quer dizer que implique diretamente na má qualidade do trabalho a ser realizado. Agora, o número elevado, uma das explicações é para atender os interesses do partido. Agora, é importante também registrar, né, professor, que cargo comissionado não é crime, né? Inclusive, existe até uma previsão em lei que 75% dos cargos devem ser ocupados por servidores de carreira, né? É importante fazer esse esclarecimento. Ou seja, se você coloca no cargo comissionado o indivíduo que é concursado ou não, na ponta, no output, na saída, ou seja, no trabalho realizado, não há diminuição da qualidade desse trabalho realizado. Isso é o que, por exemplo, as pesquisas têm apontado. Ou seja, independente de eu colocar no cargo comissionado alguém que já está concursado ou não, se eu convidado de fora, do setor privado e tal, e coloco lá dentro, a qualidade do serviço tem sido a mesma. Não tem comprometido o serviço nesse sentido. Agora, quando você eleva em muito número, não é que o serviço não seja comprometido, mas você compromete a máquina pública, que é diferente. E aí afeta o interesse do povo. Aí você cria uma insatisfação, né? Não há justificativa, não há justiça social, econômica para você manter tantos cargos na máquina pública. Inclusive, um dos pontos de pauta da reforma ministerial, dessa mini-reforma ministerial, era a redução de 3 mil cargos comissionados. Ou seja, se eu vou enxugar a máquina pública, essa é a grande proposta do pacote fiscal, enxugamento da máquina pública, eu preciso tirar cargos comissionados. Eu tenho que entender que a máquina pública funciona e deve funcionar com um número menor. Então, ou seja, tem indivíduos demais. Agora, o que é interessante nisso que o professor Ranulfo está colocando aqui, essa diminuição de 3 mil, esse corte, né, professor, de 3 mil cargos ainda não aconteceu. Pelo menos por enquanto foi adiado. Essa é a grande crítica da mini-reforma, né? Os cortes não vieram. Agora, tem um lado que surpreende positivamente, professor, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, que é em relação à qualificação dessas pessoas que ocupam esses cargos comissionados. Me parece que, olhando para trás e sem citar aí governo de A, B ou C, melhorou, né? Ou isso ainda não dá para afirmar com tanta certeza? De uma maneira geral,
os cargos públicos têm sido ocupados por agentes, por indivíduos cada vez melhor qualificados. Então, independente de ser cargo comissionado ou não, os indivíduos que ocupam esses cargos têm uma melhor qualificação profissional. Então, consequentemente... Mas isso é uma evolução histórica, né? Então, o país oferece mais vagas nas universidades, mais vagas de capacitação. Os indivíduos ocupam os cargos de forma melhor preparada. Então... Não quer dizer que, por ser um cargo comissionado, né, por ser um cargo de confiança, o indivíduo está ali única e exclusivamente para receber o salário. Não, ele vai desenvolver uma função. Para desenvolver uma função, ele precisa ter uma capacitação para isso. Quer dizer, o que a gente precisa combater, então, é justamente aquele cidadão que está lá ou nem lá está, né? Então, isso você tem. Assembleias legislativas dos estados você tem muito, mas quando você vai para a máquina pública federal, a burocracia é mais exigente. Né? Ainda que existe um número muito elevado, mas você tem uma burocracia e você tem uma fiscalização maior. A imprensa está olhando mais, a imprensa exerce um papel de forma muito eficiente quando a gente observa para a máquina pública federal. Não que ela não exerça para a máquina pública estadual, mas o governo federal é mais sensível à crítica da imprensa, a imprensa consegue convencer melhor a opinião pública. Quando a gente olha para os estados, aí parece que a coisa não funciona muito bem. Ou seja, você tem funcionário fantasma, você tem uma série de coisas que não funcionam muito bem, tanto quanto a crítica feita ao governo federal. O senhor me lembrou a reportagem que a colega do Fantástico fez, mostrando lá os servidores da Assembleia Legislativa de Goiânia, de Goiás, lá, e ela flagrou perfeitamente. A pessoa entrava, batia lá o ponto... Virou uma piada nacional. Virou uma piada nacional e, infelizmente, é uma história que se repete em outras capitais, né? E até mesmo em municípios, por que não até de Alagoas, né, professor? Isso acontece. Isso acontece, né? Ou seja, se você pensar do ponto de vista burocrático, a máquina pública, burocrática, no nível federal, ela é mais especializada, ela funciona melhor. Consequentemente, isso faz com que ela seja mais sensível, né? Ou seja, quando eu tenho uma crítica, o Ministério Público... Então, quando eu tenho tudo isso agindo, fazendo o que a gente chama de controle, né, da máquina pública, ou a gente vai chamar em termos mais técnicos, accountability horizontal, ou seja, accountabilidade. O termo não tem tradução para o português, mas seria fiscalização. Essa máquina pública funciona melhor. Quando você desce para as esferas subnacionais, se você for para prefeituras, câmaras de vereadores, o quadro talvez seja muito pior do que as assembleias legislativas. Então, essa é uma realidade. À medida que você avança em nível de esfera, você melhora o serviço ofertado e, consequentemente, a fiscalização é maior. Quando você vai para as esferas subnacionais, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, prefeituras, governo de estado, a coisa funciona meio que vamos fazer e deixa ver no que é que dá. Às vezes vai parar na justiça. A justiça, os TJs são mais lentos, ou seja, punem de forma mais lenta e, às vezes, menos severa. Então, cometer o erro pode não trazer como resultado uma punição. Então, cometer o erro, às vezes, é vantagem. O senhor falou em fiscalização, professor. Qual é o papel da sociedade? Porque nós temos a imprensa atuando, mas me parece que a sociedade também tem um papel, o eleitor também tem um papel importante nessa fiscalização, né? Aí nós temos dois papéis essenciais, né? O primeiro é o que a gente vai chamar de accountability vertical, é a fiscalização vertical. Ela acontece em períodos eleitorais. Então, suponha que um candidato, um político A, detentor de um mandato, de um cargo, não cumpriu as suas funções. Prometeu e não cumpriu, disse que ia resolver problema de setor A, B ou C, educação, saúde, meio ambiente e por aí vai, e ele não conseguiu resolver esses problemas. Ao não fazer isso, ele vai ser fiscalizado pelo cidadão e ele não é reconduzido ao cargo. Isso vale para prefeito, vale para cargo majoritário e proporcional, executivo e legislativo, né? Então, uma prova disso é que se você tomar como referência escândalos de corrupção, se a gente tomar como referência, por exemplo, o escândalo de corrupção da Operação Sanguessuga, que é aquela que desviou na 2003 a 2005, verbas da saúde, da compra de ambulância. Então, houve um escândalo no Brasil e envolveu algo em torno de 60 a 70 parlamentares no Brasil. Desses, um número muito reduzido, cerca de 40%, conseguiu se reeleger. Então, aquele mito de que nada acontece no Brasil, de que as pessoas não estão nem aí, na verdade, quando a gente vai para o resultado final, né, da planilha, quando você analisa os dados mais friamente, há sim uma punição para esse tipo de indivíduo. Essa é a primeira dimensão, ou seja, o papel do cidadão enquanto eleitor.
punir aquele político que não cumpre as suas funções, de uma maneira geral. O segundo papel é esse que as pessoas agora, graças, né, ainda bem, estão começando a exercer de forma mais recorrente. Ir às ruas, protestar, procurar o Ministério Público, fazer denúncia, porque o ser cidadão depende disso também. Você fiscaliza, porque nós temos órgãos de fiscalização. Quem fiscaliza é o Judiciário, CNJ, quem fiscaliza, por exemplo, erros de telecomunicação, Anatel, e por aí vai. Você tem agências reguladoras, mas elas precisam ser acionadas. A própria Justiça tem que ser acionada, o Ministério Público tem que ser acionado, tem que ser provocado. É o cidadão quem tem que fazer isso. Um exemplo muito claro disso é quem pode protocolar um processo na Câmara dos Deputados hoje pedindo o impeachment da presidente? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão, qualquer indivíduo que elaborar um processo pode protocolar um pedido de impeachment da presidente. Então, é o papel do cidadão. Pelo menos duas dimensões que ele pode atuar. Essa de ONGs fazem isso, associações de bairro fazem isso, fiscaliza, denuncia, tenta resolver os problemas. Chama a responsabilidade do poder público. Professor, só uma última pergunta, me aproveitando aí da sua experiência, que daqui a pouquinho a gente vai ao vivo com o Viderlan Araújo. Rapidinho, Viderlan, eu já te chamo. Só uma última pergunta, professor. Qual é, na sua avaliação, o impacto dessa operação Lava Jato no cotidiano do brasileiro daqui para frente? Porque a gente viu coisas que a gente nunca imaginou, né? Você falou do IPEA. O IPEA divulgou há mais ou menos uma semana também, um dos diretores do IPEA, uma informação de que a Lava Jato seria responsável aí por cerca de, 3 pontos, quase 3 pontos na taxa de desemprego do Brasil. E aí isso gerou uma polêmica muito grande no Brasil, né? Porque até então não tem estudo que comprove que a Operação Lava Jato há uma correlação direta com a taxa de desemprego no Brasil. Quem analisa dado de desemprego, quem analisa dado de inflação, sabe muito bem que não é a Lava Jato que está desempregando, mas é a inflação que começa a crescer desde o início do ano. A indústria automobilística começou a desempregar no Sudeste desde o final do ano passado. É verdade. Antes de você ter, ou seja, o maior desenvolvimento da Operação Lava Jato. A inflação vai talvez atingir os 2 dígitos ao final desse ano. O crescimento do Brasil no ano passado foi 0. O nosso crescimento esse ano é negativo, ou seja, nós vamos diminuir 3 pontos percentuais, que em 2016 a gente consiga entrar para o positivo. Então, ou seja, a Operação Lava Jato em si, ela não é responsável, e aí é uma posição contrária à própria posição do IPEA, mas todos os analistas dizem isso, menos o IPEA, é uma posição contrária de que a Lava Jato é responsável pelo desemprego no Brasil. Então, você tem causas econômicas, você tem inflação, aumento da energia, aumento do combustível. A energia aumentou 60%, de uma maneira geral. Isso gera desemprego. Ou seja, você afasta o investidor de uma maneira... E isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, eu acho que a Lava Jato é num nível... Aí são... Eu vou reproduzir aqui as palavras do Marco Aurélio Mello na última entrevista do Roda Viva, que ele estava presente. Ele disse: a Lava Jato, o mensalão perto da Lava Jato é alguma coisa que poderia ser resolvido num tribunal de primeira instância. Dada a complexidade do mensalão ser muito menor, a movimentação financeira ser muito menor, dada a quantidade de indivíduos envolvendo, a quantidade de empresa, quando você olha para o Lava Jato, ela é alguma coisa, não sem razão, talvez o maior escândalo de corrupção do mundo, da história do mundo, né? De uma maneira geral. É verdade. O que é que a gente pode esperar do pós-Lava Jato? O que a gente já esperou do pós-mensalão. Até então, o que se ouvia nas ruas é: político não vai para a cadeia, político não cumpre pena, político não paga por erros. Mas a Lava Jato já deu provas de que grande empresário está pagando crime. Ontem mesmo saiu mais uma sentença, né? E quem está indo para a cadeia? Quem está indo para a cadeia, quem está na cadeia hoje é um dos maiores empresários do Brasil, né? O Odebrecht, né? Quando você imaginava isso? Nunca. Então o Brasil tem evoluído, como nós temos esse ano, a gente completou agora em outubro, 27 anos de Constituição, né? Salvo engano, 27 anos de Constituição. Isso quer dizer que essa Constituição é muito jovem. Comparar o Brasil com os Estados Unidos é meio que uma covardia. Lá são mais de 200 anos de Constituição, poucas emendas, aqui a gente já passou de 50 emendas. Mas essa Constituição jovem, ela tem instituições também jovens, mas que começam a dar resposta.
Então, as instituições estão amadurecendo. A exemplo da Operação Lava Jato, a gente já tem a Operação Zelotes, que aí já está prendendo gente de novo, já está colocando corrupto e corruptor na cadeia. Isso traz um reflexo eleitoral, ou seja, há uma possibilidade da gente conseguir mudar ou exercer aquilo que eu falei no início da conversa, né? A accountability vertical, eu trocar os indivíduos que tomam decisão política, mas que não atendem aos nossos interesses. Muito bem. Gente, professor Ranulfo Paranhos, dando essa aula aqui para nós, cientista político, professor da UFAL, muito obrigado pela presença. Volte mais vezes, é sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Gente, eu vou seguir aqui com Verdade e Informação, porque o Viderlan Araújo está ao vivo no Ministério Público do Trabalho. Está chegando o fim do ano aí, né? Né, Viderlan? Como é que está aí, chegando o fim de ano, o Ministério Público do Trabalho preocupado com os excessos, né? Boa tarde para você, meu amigo. É verdade, Mauro. Boa tarde para você, Mauro Vedequim. Boa tarde para todos que acompanham Verdade e Informação. Estamos passando das 14h e estamos neste exato momento na Procuradoria Regional do Trabalho, onde nós vamos conversar com o Procurador do Trabalho, Rodrigo Alencar, a respeito de uma notificação que os lojistas receberam através do Ministério Público do Trabalho, da própria Procuradoria também, para poder adequar algumas situações com essa proximidade do fim de ano. Todos nós sabemos que as empresas, elas utilizam alguns contratos de 3 meses, aqueles chamados contratos de experiência, e também tem que se respeitar, diante dessa notificação, a carga horária apresentada para os funcionários. O que é que vai fazer a partir de agora? O que é que o Ministério Público do Trabalho vai cobrar? O que é que o procurador vai solicitar até o dia 31 de novembro dessas empresas? Nós vamos saber a partir de agora. Muito obrigado por nos receber, doutor. O que é que o senhor poderia falar a respeito inicialmente dessa notificação e por que entregar essa notificação para os lojistas nessa época de final de ano? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa notificação é muito importante porque os problemas no comércio varejista, eles são recorrentes, esses problemas trabalhistas, como, por exemplo, a contratação do trabalhador via contrato de experiência, mas sem anotação da carteira de trabalho. Isso daí é ilegal, é um procedimento ilegal. O contratado por experiência tem que ter o contrato, tem que ter a carteira de trabalho devidamente anotada, né? Essa condição tem que estar na carteira de trabalho. E outra ilegalidade muito recorrente também no comércio varejista é a extrapolação da jornada de trabalho. O vendedor, por exemplo, que é exigido o trabalho dele além da jornada de trabalho, que ele fique na loja, arrumando a loja, que ele fique carregando a mercadoria, descarregando a mercadoria. Então, são abusos que se repetem ano após ano e que o Ministério Público do Trabalho está agora coibindo, né, e notificando todas as empresas do comércio varejista para que elas observem a legislação, que efetuem a anotação do contrato de trabalho e que respeitem a limitação da jornada de trabalho. Então, elas terão até o dia 31 de novembro para apresentar a relação dos empregados, de todos os empregados, a jornada de trabalho estipulada, e aí, em dezembro, a gente vai iniciar com o trabalho de campo, né? Fiscalizar, principalmente aquelas que não atenderem a notificação do Ministério Público. As empresas que não atenderem a nossa notificação, elas terão preferência, né? Porque elas já vão gerar uma presunção de ilegalidade. No caso que a empresa não atender essa notificação, não entregando, neste caso, doutor, a relação de funcionários, das pessoas que fazem parte do quadro funcional, isso já é uma condição mesmo de ilegalidade, já pode ser encaixado na condição de ilegalidade? Não, o não atendimento do prazo por si só não gera uma condição de ilegalidade, gera uma presunção de que está descumprindo a lei. Aí a gente vai a campo verificar se a empresa realmente está descumprindo. Se ela estiver descumprindo, ela vai ficar sujeita a um inquérito civil que pode desaguar numa ação civil pública e gerar uma indenização pelo dano moral coletivo, então pode vir até mesmo a inviabilizar o comércio. Então é importante que as empresas ajustem sua conduta à lei. Se vai contratar para o final do ano, a gente sabe que é um momento de crise, que as contratações serão poucas, mas a gente sabe que acontecem essas contratações. Então, se vai contratar, anota o contrato na carteira de trabalho, né, e observa o limite de jornada de trabalho, né? Tem que ser respeitada a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Neste caso, doutor, se o colaborador, muitas vezes até primeiro emprego, quer mostrar serviço e propor extrapolar esse horário, essa carga horária, como é que tem que ser a postura do empresário neste exato momento? Veja só, o empresário ele tem que perceber que a hora extraordinária é para eventos extraordinários.
Então, se em um dia ou dois no mês for preciso extrapolar a jornada, então isso é possível, né, até o limite de 2 horas, né, mas desde que isso seja devidamente anotado e remunerado. O que não pode, e que a gente observa, é aquela extrapolação praticamente diária. Todos os dias o empregado extrapolando a jornada até 10, 12 horas de trabalho. Isso daí é super exploração, isso daí não é admissível, porque gera adoecimento, gera acidente de trabalho, né? E o mais grave ainda, o acidente quando o trabalhador não está com a carteira de trabalho devidamente anotada. O senhor falou em trabalho de campo que o Ministério Público do Trabalho vai realizar já a partir do final do ano. Eu queria que o senhor trouxesse mais detalhes. Como é que vai funcionar esse trabalho de campo? Inicialmente um trabalho educativo ou um trabalho mais para poder já adequar um trabalho de autuação que vai ser feito? Não, um trabalho já de fiscalização, né? O trabalho de conscientização é feito através da notificação. A gente lembra, né, ao empregador do comércio varejista que ele tem que cumprir a legislação, que ele tem que anotar a carteira de trabalho, e ele sabe, isso não é de hoje, ele sabe há muitos anos já, né? Então ele precisa de fato cumprir. Então quando a gente for a campo em dezembro, já é realmente para realizar a nossa inspeção, e aí com suas implicações legais. Doutor, a respeito do empregado que se sentir lesado, tem conhecimento desta causa, do que pode e que não pode, de seus direitos e seus deveres. Como ele deve proceder diante desse processo? Ele pode entrar em contato com a gente, com a Procuradoria do Trabalho, na nossa página, né, que é prt19.mpt.mp.br, né? Ou então ligar para a Procuradoria, faz a denúncia, ele pode pedir que o seu nome seja guardado em sigilo, né? Isso daí vai ser respeitado, o nome dele vai ser guardado em sigilo e a gente vai investigar. Existem segmentos hoje que o Ministério Público do Trabalho já tem conhecimento, os segmentos nesse comércio varejista, que tem um número maior de ações, de pessoas reclamando por extrapolar essa carga horária estabelecida de 8 horas por lei, doutor? Não, a gente ainda não tem um levantamento preciso qual seria o ramo do comércio varejista onde se encontra essa extrapolação de jornada, né? A gente sabe que o comércio como um todo, né? As lojas de roupas, calçados, né? Supermercados, né? Então o comércio varejista como um todo, no final do ano, em razão da grande demanda, ele acaba extrapolando. Acha que é uma situação precária, temporária, então pode descumprir a legislação. Não, de forma alguma. Obrigado ao doutor Rodrigo Alencar, ele que é procurador do trabalho, trazendo informações importantes aqui direto na Procuradoria Regional do Trabalho a respeito desta notificação entregue para os lojistas no último dia, que tem um prazo, né, para apresentar algumas solicitações junto ao Ministério do Trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho, para poder se adequar aparentemente a esta condição de carga horária, principalmente das 8 horas, que precisam ser rigorosamente cumpridas, exceto em casos excepcionais, como o doutor Rodrigo Alencar afirmou, que aí tem que entrar hora extra para poder fazer todos os procedimentos no aspecto legal aqui no nosso comércio varejista. Com imagens do Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Videlan. Mande um grande abraço aí ao doutor Rodrigo, que tem feito realmente um trabalho muito bom aí na Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, um trabalho essencial. E que fique claro, né, gente, não é porque é um trabalhador temporário que ele pode ser explorado. Não pode, não. Tem aí os canais legais para as denúncias serem feitas e, com certeza, os empresários alagoanos são empresários sérios que não vão querer burlar a lei, nada parecido, e todo mundo precisa do trabalho, de emprego nesse momento tão difícil da economia brasileira. Agora nós vamos falar de política. Rui Palmeira e Ronaldo Lessa têm encontro agendado esta semana em Brasília. Na mesa, a posição do PDT, que quer cargos na era Rui, sem perder o apoio de Renan Filho. E agora, a resposta na coluna No Ponto. Será ainda esta semana o encontro entre o deputado federal Ronaldo Lessa e o prefeito Rui Palmeira. Há uma pendência entre o PDT e o
PSDB em Maceió. Pendências significam cargos na era tucana, mas Ronaldo é aliado do governador Renan Filho, que movimenta a administração para lançar candidato a prefeito em Maceió no próximo ano. Se depender de Rui, Ronaldo estará ao lado dele no palanque para a reeleição. Só que o ex-governador ainda não enterrou o passado da traição com Teotônio Vilela Filho. Os dois eram aliados em 2006, até que Teo Vilela desconstruiu a aliança. 10 anos depois, Ronaldo e Teo podem estar juntos e com o mesmo candidato. É o milagre da política. O PDT fez um encontro na semana passada a portas fechadas e decidiu que esperaria a posição de Renan Filho. Ora, mas o PDT depende do PMDB para decidir alguma coisa? Sim, disseram os pedetistas. E para contornar o ridículo, Ronaldo e Rui conversam em Brasília. O hoje deputado federal é líder da bancada alagoana. Não vai aparecer amanhã em Iapi, ao lado da presidente Dilma Rousseff. Isso é reflexo da posição do PDT em meio às discussões sobre o impeachment, o ajuste fiscal e, principalmente, os cargos federais rifados em meio à crise política. Ronaldo e Rui juntos. Esse pode ser o início da costura entre os Calheiros e os Palmeira, até onde as pesquisas indicarem quem será o predador de quem. Obrigado, meu amigo Odilon Rios. Lembrando que na sequência, a hora que terminar o Verdade e Informação, vem aí meu amigo Léo Palmeira, que hoje recebe JP. Você não pode perder. Olha aí, até rimou. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Porlane Santos com notícias fresquinhas. Como é que está aquela história do cadastramento do e-social? Será que as pessoas, os empregadores, estão conseguindo gerar o boleto? Eu duvido, mas vamos saber detalhes com a Porlane Santos daqui a pouquinho no retorno do Verdade e Informação. Até já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1 milhão e 300 mil reais em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Dia 11 de novembro, no auditório da ESMAL, no bairro do Farol, às 19 horas. Contatos 993317650 ou 996719742. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Participem! Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Voltamos com Verdade e Informação e agora para receber a jornalista Porlane Santos com notícias fresquinhas. Porlane, boa tarde. Como é que está essa confusão aí? Que, olha, eu tenho acompanhado de manhã, só 13% dos empregadores tinham conseguido emitir a guia. Você tem dados mais atuais? Boa tarde mais uma vez. Sim, Mauro. Boa tarde. Olha, como você disse, né, ao longo dessa semana a gente tem visto, sendo noticiado aí em vários jornais, a questão de que o prazo para o pagamento
pagamento do Simples Social ou do Simples Doméstico ou E-Social também, como é conhecido, né, que é aquele que engloba todo o pagamento de todos os tributos que são devidos para os empregados, ele está se encerrando agora nessa sexta-feira. O que é que acontece? Só restam, na realidade, 2 dias, né? E mais de 80% dos empregadores ainda não conseguiram fazer o pagamento dessas guias. Na realidade, além de todo o problema que eles estão tendo no site, no programa mesmo, né, que a gente entra lá no site da Receita Federal, tem um programa, além de toda a lentidão do programa, eles não estão conseguindo fazer a emissão da guia, Mauro. Ou seja, mais de 80% na realidade dos empregadores ainda não conseguiram fazer esse pagamento. E aí ontem a gente viu também que a Receita Federal havia dito que não iria prorrogar o prazo para o pagamento desses tributos. Hoje ela já começou a voltar atrás. Depois de fazer uma avaliação técnica no sistema e realmente perceber que há problemas no sistema, ela disse que poderá sim voltar atrás para garantir que os empregadores e os empregados tenham seus direitos cumpridos, porque quem não fizer esse pagamento até essa sexta-feira vai ter que pagar uma multa de 0,33% ao dia. A gente sabe que o governo anunciou que não ia prorrogar, mas é curioso isso, Polani, porque é tão evidente que vai ter que prorrogar ou encontrar uma saída em tempo recorde para isso, porque a Magnólia, nossa querida companheira aqui da TV Mar, hoje ela estava relatando, você consegue fazer tudo, na hora de imprimir, acabou. Travou, é irritação geral, porque a pessoa está lá para fazer o bem, cumprir a lei e não consegue. E o governo dizer que não vai prorrogar, isso é piada, né, gente? Vão prorrogar ou encontrar um outro mecanismo, como a Polani disse, para não ofender as pessoas que estão aí cumprindo a lei, exatamente, né, Polani? Eles estão adotando aí, de repente, um plano B, se eu não me engano, uma calculadora digital, em que o empregador teria que preencher todos os documentos à mão, a punho mesmo, mas de alguma forma o plano B vai ter que ser adotado, porque não é possível que 80%, mais de 80% dos empregadores acabem saindo no prejuízo e pagando essa multa devido a um erro da Receita Federal. Já pensou, mais de 80% é muita gente, muita gente. E não saiu mais nada até agora? Até agora não saiu mais nada. Também o que tem mais de informação nova é que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela está também entrando, né, com uma ação aí pedindo a prorrogação desse prazo, para que o empregador não saia lesado na história. Porque isso vai gerar muita confusão. Já pensou pagar multa aí sem... Porque a culpa não é da pessoa, né? Não é do empregador, é do sistema nesse caso. É do sistema, né? Exatamente. Para variar, é o sistema. Mais alguma coisa? Porque eu tenho uma notícia para você. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta, é verdade. O que tem hoje? Mega Sena acumulada, Vinícius. 39 milhões, Mauro. Amanhã você não vem. Se Deus quiser, se Deus quiser. Amanhã tenho certeza que você vem. Você já jogou? Não, ainda não. Não deu tempo. Então, por favor, diga para os nossos telespectadores até que horas, quanto é, que isso você sabe. Agora nós estamos no horário de verão. Então, o horário é seguindo o horário de Brasília. Antes era até às 19 horas, agora, no caso, até às 18 horas. R$ 3,50 é o valor da aposta mínima, apenas 6 dezenas jogando. E aí, até R$17 mil o maior valor da aposta máxima, que são 15 dezenas. Sabe que eu dei risada, Polani, que eu estava vendo o resultado essa semana e saiu o número 5. Saiu o número 5. O número que mais saiu na história Mega Sena. Número 5. Então, jogue no 5. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Um desses dias eu estava resolvendo uma situação lá na Secretaria de Finanças e 2 vezes seguidas que eu fui lá, eu peguei o número da mesma senha e as mesmas letras, que foi que eu fiz. Estou sempre jogando as variações desse número e espero que dê certo. Quem sabe? Tomara que você consiga, ou alguém aqui de Alagoas, eu vou ficar feliz demais. É verdade. Nem que seja uma quina, assim, já tá bom. Já tá bom, de repente é loto fácil, mas eu não tenho muita sorte com essas coisas. Se o Voney ganhar, acho que ele some de Alagoas. Não sei o que vai acontecer se ele ganhar. Polani, você sabe que agora a SMTT vai fiscalizar
o trânsito outra vez com aqueles pardais eletrônicos. Eu até brinquei aí no início do programa dizendo, olha o passarinho, mas não é passarinho não, é pardal que multa você. E a intenção é reduzir os acidentes e realmente tem que ser assim. Não tem outra maneira de controlar, de educar, porque as pessoas abusam. Ontem, você dizia justamente disso aqui, né, da imprudência dos motoristas provocando acidentes e felizmente não houve nenhum registro de acidente fatal, né, neste feriadão. Não. Exato. Pois já era tempo, né, Mauro? É inadmissível que se adotem tantas outras políticas para melhorar o trânsito aqui da nossa cidade e não tenha esse tipo de fiscalização. A gente sabe, é claro, que a imprudência ainda é grande e é necessário só através de multa mesmo, só se tiver a vigilância para que o condutor realmente haja como se deve agir. Para você que está em casa que não sabe o que é pardal eletrônico, é aquele equipamento que, além de conseguir registrar a velocidade do automóvel, do veículo, ele também consegue fotografar a placa daquele veículo. Então, o prazo é 60 dias, né? 60 dias. Quem tem os detalhes é o nosso querido repórter, sempre muito bem protegido pelo protetor solar. Sempre. Já dei dicas a ele. Já é. Meu querido amigo Fernando Palmeira. Vamos ver aí detalhes da volta dos pardais aqui na capital alagoana. Há praticamente 8 anos, uma revoada de pardais deixa Maceió, mas agora está de volta. É para controlar o trânsito, principalmente na faixa azul reservada para o transporte coletivo. Vamos saber aqui com Ari Neto como vai ser a implantação dos pardais. Primeiramente, Fernandes Lima, Durval de Góes Monteiro, Comendador Leão e outras áreas de Maceió. Como é que vai ser a implantação e a partir de quando, Ari? Isso, essa implantação se dará nos próximos 60 dias e ela se dará nos pontos críticos da cidade, nos nossos corredores de transporte, onde há a faixa seletiva para o ônibus urbano e para os outros pontos que apresentam elevado índice de acidentes. Teremos em média 60 dias a partir de agora para a implantação? Isso, teremos 60 dias para a implantação dos pardais, que visam principalmente salvar vidas e melhorar a fluidez do nosso tráfego, proibindo o avanço do semáforo vermelho e ainda da invasão das faixas seletivas. Como é que vai ser capturar a imagem, a placa dos veículos que estão indo além de 2 quarteirões? Isso, esses fotossensores, eles serão colocados na face das quadras, certo? E num distanciamento que permita essa verificação dos 200 metros. Qual o investimento da Prefeitura para uma segurança dessa espécie? Isso, o investimento inicialmente ele é de 9 milhões, certo? Mas ele não é dado na assinatura dessa adesão, desse termo de adesão. Ele se dará diluindo nos 12 meses. A SMTT é quem vai administrar esse investimento da Prefeitura ou uma terceirizada vem para fazer as vezes da SMTT e registrar esses acontecimentos no trânsito? Não, a SMTT irá regulamentar todos esses pardais, irá fazer a... Como? Desculpa. A SMTT irá fazer o controle, mas a empresa privada é quem é a dona dos equipamentos, está apenas fazendo essa parceria, digamos? Isso. A empresa ela é responsável desde a implantação até a manutenção desses equipamentos. A SMTT fará sim a captura das imagens e a autuação dos veículos, mas a empresa será responsável pela manutenção, pela implantação desses equipamentos. Qual a participação dos agentes do trânsito da SMTT? Os agentes eles receberão esse auxílio da tecnologia e contarão com essas imagens para assim poderem autuar. Ari, como é que se dará o controle de 2 quarteirões? Quando pode um condutor fazer uma manobra, pegar a alça para fazer o contorno, depois ter necessidade de voltar? E aí, se não tiver diante de uma manobra como essa, a cronologia, digamos, para esse veículo que fez essa manobra não ser multado, como é que vai ser esse equilíbrio aí? Então, esses equipamentos eles serão colocados em pontos estratégicos, são aqueles locais que ocorrem as maiores invasões à faixa seletiva de ônibus. E eles serão num distanciamento de 200 metros. E aí, nessa distância, o veículo passando desses 2 pardais, ele será autuado. Quando não, ele não será autuado. Até pouco tempo se anunciou que a SMTT ia colocando sinalização para dizer ao condutor
que não se pode transitar naqueles períodos ali. Vai acontecer mais ou menos essa orientação para que esses pardais não voltem aos problemas do passado de ser taxados como caça-níqueis? Olha só, terá toda uma fase de campanha educativa que a SMTT fará. Os primeiros 30 meses após a implantação desses equipamentos, eles serão apenas de forma educativa, e isso se dará com a visão da população que esses pardais eles serão justamente para coibir esse avanço do semáforo, coibir esse avanço da invasão dessa faixa seletiva e com isso melhorar tanto a segurança quanto a fluidez do nosso trânsito. Esse Big Brother, esse pardal, ou essa câmera de controle do trânsito vai também controlar a velocidade? Olha, inicialmente ela não controlará a velocidade, mas a intenção da SMTT é sim que haja também um controle de velocidade. Você, como um dos agentes da SMTT, um dos dirigentes, o que é que você gostaria de dizer, o que é necessário dizer nesse momento para os condutores? Bem, eu digo que os condutores que não cometem as infrações, esses não serão autuados. Os que dirigem corretamente, respeitando as leis de trânsito, esses não receberão nenhuma autuação de trânsito. Os pardais servirão apenas para aqueles que quiserem infringir as leis de trânsito. Existem condutores que estão ali na fila lenta do trânsito, deixando a faixa azul. Mais vez por outra ele vem para a faixa azul, sai da faixa azul, volta para a pista reservada aos veículos. E aí, esses poderão serem flagrados nessa manobra? Sim, os nossos agentes eles ainda estarão nas ruas, eles ainda estarão nas vias, eles não estão sendo substituídos. Os equipamentos, os fotossensores serão auxiliares e eles também poderão fazer autuações na via e coibir esse tipo de atitude dos nossos motoristas. O que a gente espera é que isso não ocorra, que com os fotossensores iniba ainda mais a ação desses motoristas. Com pardais, sem pardais, com agentes, sem agentes, o bom é respeitar tudo aquilo que está sendo determinado pelas normas do trânsito, principalmente aqui em Maceió, que busca essa mobilidade, dando uma certa celeridade ao transporte coletivo urbano de nossa capital. Os pardais estão de volta. É bom ter mais cuidado. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnaud de Melo, na NET. Muito obrigado, meu amigo Fernando Palmeira. E além de cuidado, é preciso ter responsabilidade. A imprudência, a gente sabe, é responsável por mais de 80% dos acidentes nas ruas e nas estradas brasileiras. E esse é, sem dúvida, um índice inaceitável. A chegada dos pardais, como disse aí o nosso entrevistado, não elimina a presença dos agentes da SMTT e a chegada pode causar aí algumas torcidas de nariz, mas tem que ter mesmo, porque infelizmente a gente ainda está muito longe de ter motoristas educados no trânsito do Brasil inteiro. Aí, meu amigo, é só na boa e velha caneta. Infelizmente é assim, não dá para falar aqui nenhuma coisinha mais bonitinha do que isso, não. E assim termina o Verdade e Informação desta quarta-feira. Na sequência tem Léo Palmeira com o JP, você não pode perder. E eu volto amanhã às 1h30 da tarde aqui no Verdade e Informação. Aproveito também para mandar um grande abraço para o Júnior, nosso editor de imagens, que está sempre para lá e para cá, sempre ajudando a construir a TV Mar. Então, um abraço especial na tarde desta quarta-feira para o Júnior. Muita gente chama ele de Júnior Moranguinho. Então, Moranguinho, um grande abraço para você. E para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Tenha uma excelente quarta-feira e a gente volta a se encontrar amanhã às 1h30 da tarde. Tchau para você, tudo de bom.